Beleza. Vamos dar uma olhada aqui num materialzinho que é o nosso guia, vai ser o nosso amigo. Ah, tá. O que ficou de exercício na última aula foi a gente trabalhar as tonalidades, né? Na verdade, a ideia é trabalhar todas as tonalidades em duas regiões, né? O conceito de região, ele é um conceito muito utilizado por essa escola em específico que a gente está estudando, que é uma escola, quando eu digo, é uma forma de se pensar, né? Não só um local físico, mas uma forma de se pensar, que é uma coisa onde a gente vai trazer o instrumento um pouco mais pro lado intervalos da coisa e não tanto cagés, aquela decoreba dos desenhos, ou coisas do tipo. A gente vai sim trabalhar, obviamente, com desenhos, porque é inevitável, né? A própria tablatura é uma forma que a gente tem de facilitar um pouco as coisas, mas a ideia é não pensar tanto nos desenhos e sim nos intervalos e nos porquês, né, daquilo tudo ali está acontecendo. Por enquanto a gente está muito na vibe aí de escala, né, porque é o início ali do material, é a proposta, né, e aí eu queria até para ficar registrado assim para coisas no futuro, para a gente dar fazer um confere aí no futuro. Como é que foi essa experiência aí ao longo da semana? Se você já tinha treinado dessa forma em específico, né? Ou, enfim. Não, não tinha não. Assim não, como eu te falei, eu até treinava assim algumas escalas, mas com as cordas presas, né? Mas, Ah, na verdade, nunca me prendi tanto mesmo às escalas, não. é, a, a, Então tá sendo assim a primeira vez dessa forma. sim, a escala ela é essencial, né, cara? Porque todo estudo saudável de harmonia, por mais simples que seja, ele vai ter como base a escala, né? Porque eu harmonizo em cima de notas, né? Então eu preciso saber esse conceito de notas, essa ideia, né? Eu tenho que estar muito bem claro na minha cabeça, pelo menos a questão dos intervalos, entendeu? Então eu vou tentar trazer isso por uma jogada um pouco mais assim, na prática. Tem que lembrar que eu não posso usar a seta. Então, três aqui, fazer uma melodia de duas notas, né? Uma melodia de, sei lá, isso aqui, dó, dó, ré, dó, né? Se você puder ter o instrumento ali por perto para poder tocar as coisas, melhor ainda, tá? Tá aqui. É... Tá ruim aí, pra eu enxergar, né? nossa, tá muito pequeno ainda, Fica pequenininho. Eu tô ruim da vista, né? porque aqui eu tô num limite também, entendeu? Porque senão Aham. fica. Tá me ouvindo? Tô. Melhorou assim. Aqui tá 400%, aí já tá ruim para me escrever. Mas se tá dando para enxergar, qualquer coisa eu diminuo na hora de escrever, depois eu amplio o compasso que eu quero falar especificamente, né? E é isso. Então eu tenho uma melodia aqui de duas notas, por exemplo, né? Vamos supor que isso daqui é o final de uma música, por exemplo, vai ser dó, dó, ré, dó, vai acabar a melodia assim. É exatamente isso daqui no instrumento. Se você tocar, é exatamente o som que você vai ter na melodia. Aí vamos supor que você vai trabalhar aí só com o conceito de dominante tônica, né? Que é a primeira ideia que a gente vê de harmonia funcional. Tônica, subdominante e dominante, né? Então seria talvez para o encerramento aqui da minha melodia, eu posso dividir da seguinte forma: eu posso botar aí um Fá aqui com sétima maior, não com esse desenho bizonho que está aqui, mas Fá mais 7, aí um Sol 7 aqui, que é subdominante, dominante e tônica, vai encerrar. E aqui eu já vou dar um foco maior aos acordes tétrades, que são acordes mais próprios das coisas que a gente está estudando, né? Mas isso vale para tríades também, dó, os acordes mais simples,
né? Então aqui a gente tem o que a gente chama de cadência perfeita, por exemplo. O que é a cadência perfeita? É a cadência que ela vai passar por subdominante, dominante e vai encerrar numa tônica. Mas você vê que é uma melodia simples, boba, né? Inventada, né? Isso aqui parece mais um exercício do que uma música em si, né? Mas pode ser harmonizado. Então, eu tendo consciência do que acontece na minha melodia, eu consigo harmonizar tranquilamente isso daqui. Por que que é possível harmonizar com esses acordes? Porque Dó é a quinta do Fá, né? Ré vai ser a quinta do Sol 7 e o Dó é a própria fundamental do Dó. Então, é uma melodia de duas notas, mas que eu consigo fazer uma cadência perfeita aqui tranquilamente, ou consigo deixar a coisa até um pouco mais complexa, como por exemplo, trocar esse Sol 7 aqui por, sei lá, um sub 5, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Vai ser. É porque esse Guitar Pro aqui eu não tenho o hábito de usar ele. Deixa eu ver onde está o bemol, onde troca aqui de. Será que eu consigo botar o desenho e escrever aqui? 11, 11ª. Ah, tá. Ele já me dá a opção aqui. Isso aqui, né? Seria isso aqui, ó. Não sei se você sabe o que é um sub 5, né? Mas. Sei, sei. Ah, então você nessa questão da harmonia você tá bem, já tá bem com conhecimento legal, né? Que seria um substituto, né? Fica até Aham. embolado ali, né? Fica até embolado, E né? normalmente vem um meio tom acima seria uma nota com sétima, né? Meio tom acima da nota, digamos, alvo. Isso. Então, assim, vamos voltar pro assunto propriamente dito, né? Eu vou diminuir um pouco, talvez fique ruim para você enxergar, mas depois eu dou uma ampliada, tá? E aí a gente vai interagindo aqui, limpar tudo. Tá. Eu quero limpar todos os acordes. Como é que eu vou ter que dar no Ctrl Z mesmo? Isso. Tá. Então, cara, a aula de hoje ainda é em cima de escalas. Só que agora a gente precisa, dentro daquele assunto escalas, na primeira, na segunda região, eu preciso de um padrão. Eu preciso de um padrão melódico para poder começar a pensar essas escalas de forma um pouco mais musicais. Porque essas escalas até então elas foram passadas para a gente num formato exercício, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, vou tentar trabalhar no máximo de tonalidades possível aqui, né, para não ficar muito embolado. Mas o primeiro exemplo seria na própria tonalidade de Dó. Eu vou começar desse Dó aqui, né? E o padrão rítmico vai ser sempre de semínima, que é uma nota por tempo. Então, 1, 2, 3, 4, vai ser Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, né? É um padrão até conhecido, ou já ouviu falar dele, já conhece ele? Não. Não? Beleza, melhor ainda. Por quê? Porque eu vou passar ele, a gente vai fazer nas duas regiões. Então a ideia é, obviamente, aplicar o padrão melódico, região 1, região 2, né? E é isso. Então, se você quiser já ir tocando alguma coisa, já pode ir tocando. Eu vou escrevendo aqui enquanto isso. Como eu falei, eu não consegui antecipar esse exercício para a gente ganhar tempo. Do Mi, Sol, Fá. Lá porque se chama padrão de terças, porque é sempre uma nota e a terça dessa nota da escala, né? Então você começa se você começou na tonalidade Dó, vai ser Dó e a terça dela, Ré e a terça dela, Mi e a terça dela, Fá e a terça dela. Então isso cria uma ideia musical, né? Naturalmente já vai criar uma ideia de algo um pouco mais musical do que você só ficar repetindo a escala, né? Entendi. Que é o padrão, né? O padrão é você normalmente repetir a escala. Calma aí que eu errei alguma coisa aqui. Tá faltando aqui o Lá, Lá e a terça dele. Só que a terça dele dentro da tonalidade de Dó, né? Eu vou ampliar aqui, que eu sei que deve estar ruim para você dar umas... Isso, é isso aí.
É isso aí. Eu não sei se de repente eu mudar aqui, ó. De repente é o modo janela. De repente eu não sei se esse modo aqui fica melhor para você. Se você tiver no celular, se você deitar o celular, talvez Tem no melhore. celular. Talvez se você deitar o celular, melhore um pouco. Se já tiver deitado, aí eu não sei o que fazer não. Ui. Tá? Então eu vou continuar escrevendo. Tá, beleza. Então o padrão seria esse aqui, né? Subindo. Esse é um padrão subindo, né? Do padrão em terças. Que tá aparecendo aí para você na tela. Tá? Que seria Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré. Aí Dó, Mi, né? Poderia encerrar aqui ou poderia já aproveitar e fazer a volta, que é o que eu vou fazer. Si, Ré, Depois tu consegue me enviar isso aí, o arquivo? Com certeza, mas isso é fácil pra gente. Seria ainda mais fácil se eu tivesse feito isso antes, né? Mas como eu falei, acontece às vezes do tio Alan tá numa correria absurda, e aí o tio Alan ele tem uma doença chamada TDAH, que é uma doença que me deixa muito agitado no dia a dia, então para controlar ela eu tenho que tomar o quê? Calmantes, né? E aí que me deixa com mais sono ainda, né? Calma aí. Lá, Fá, Sol, Sol, Mi, Fá, Ré e Mi, Dó. Seria isso aqui na minha opinião. Que aí a ideia seria treinar da mesma forma que estava fazendo a escala lá. Primeiro só na primeira região, depois passar para a segunda. Exatamente. Então, aplicar, assim, o ideal seria eu escrever ele também aqui na primeira região, né? Padrão em terça, posso até botar aqui. Padrão em terça, primeira região. Não vai ter acento porque no Guitar Pro não tá me permitindo colocar aqui. Beleza, aí encerra, né? Aqui o exercício seria aqui uma... Deixa eu ver se tem aqui uma barra final aqui. Tem. Barra final não, uma barra dupla aqui. Barra dupla. Bom, aí aqui já começa uma nova ideia, né? Que seria o mesmo exercício, só que agora você vai ver ele indo para um caminho diferente, né? Que é aqui, Dó, Mi, né? Eu poderia mostrar isso, acho que seria melhor do que escrever. Eu poderia escrever e depois enviar, acho que seria mais prático, né? Acho que aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Beleza, aí o padrão em terças que eu escrevi, né? Como a gente pode aplicar esse padrão, né? Seria Dó, Mi, né? E aí sempre uma nota da escala e a terça dele. Então a ideia é fazer isso no máximo de tonalidades possível, né? Fazendo assim com que eu comece a desenvolver o que a gente chama de padrão melódico, né? Isso vai ajudar muito, tanto no ouvido musical, como vai ajudar na questão improvisação, como vai ajudar até no quesito harmonização também, porque, como eu falo, você vai harmonizar em cima de melodias, né? Então, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, e aí a volta, né? Então é um padrão melódico que você faz na primeira região. A mesma ideia vai ser aplicada na segunda, desculpa. Só que olha como isso aqui vai mudar agressivamente, né, na segunda região, né? A disposição da mão já é outra. Você já vai começar a trabalhar isso aqui, a mão ela já começa a abrir bem mais, né, o que permite digitações, aquelas digitações um pouco mais técnicas, né? Talvez eu tenha mais facilidade nesse por conta das cordas presas do que solto, entendeu? Solto eu tenho que pensar muito ali, né? Não, mas tranquilo.
É porque assim, aí vai variar muito também de questão de estilo, né? Por exemplo, não quer dizer que você, porque eu tô pedindo para fazer, que você vai usar isso aqui sempre. Óbvio que isso vai depender muito daquilo que é tocado no dia a dia. Por exemplo, onde você vai trabalhar muito com corda solta? Estilos country, blues, é, algumas vertentes de rock, enfim, né? Aí você vai ter um uso de cordas soltas, principalmente nos tons de mi menor, né? Ou sol, né? Então, dó, né? Também. Música clássica também, mas não é o nosso caso. Enfim, então é uma abordagem geral. Então seria o mesmo padrão: dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré. Aí ré, si, dó, lá, si, sol, fá, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, dó. Tentar conectar as duas. Aí agora uma outra ideia, né, que seria conectar as duas, obviamente, as duas regiões, né? E aí faz a volta e assim por diante. Tentar juntar as duas, por exemplo. E aí fez a primeira, já vem para a segunda. Aí volta também, né? Sempre bom, né? Porque o movimento é diferente. E aí transportar para outras tonalidades. E aí, qual seria a próxima tonalidade vizinha? Sol ou Fá maior, né? Então, sem pensar muito, como eu poderia aplicar isso na tonalidade de Fá maior também, né? Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, tará, e assim por diante. Na primeira região, na segunda região você aí se você for começar a risca da nota Fá, né, que seria um bom começo para trabalhar esses padrões melódicos, você só conseguiria trabalhar aqui, né, e assim por diante, né, e mas a ideia é fazer o transporte disso para outras tonalidades, né, tá fazendo isso com certa agilidade em outras tonalidades. Tranquilo até aí? Sim, sim. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Um outro padrão melódico importante seria o padrão melódico de quintas, né? Esse já é um pouco mais conhecido pela gente porque guitarrista no geral, inclusive, costuma trabalhar muito com as quintas, principalmente com distorções, né? Só que, cara, vai bem além de você só pensar nisso como, como base, né? Isso também pode ser ferramenta para solo. E tem uns macetes de uns intervalos aqui também, né? Então, então você, por exemplo, quer uma ideia de... Isso é muito comum nas bases atuais, né? Eu quero uma ideia de base, mas eu não quero ter que ficar fazendo aqueles acordes tradicionais, que é o que a guitarra normalmente vai buscar. Ela vai buscar uma abordagem de base onde você não precisa ficar repetindo o que o violão está fazendo. Só que às vezes é um pouco complicado, porque a pessoa não sabe como é que ela vai fazer isso. Ela sabe que tem alguma coisa a ver com os intervalos, mas não sabe qual intervalo tocar, por que tem que tocar, né? Então, se eu pudesse, assim, se me perguntasse qual seria o início? Eu acho que você pensar numa primeira e terça, por exemplo, deixa eu pegar uma música que seja comum para nós dois. Vou pegar Palavras ao Vento da Cássia Eller no tom de dó, que é fácil. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar, né? Intervalo de terça, dó, mi, e na hora do fá eu tô fazendo dó, fá, né? Ou
que o Dó no caso seria uma quinta do Fá, ou eu estou fazendo Fá Dó, e aí você já consegue de repente, se você conseguir imaginar um efeito aqui, reverb, delay, e coisas do tipo que dão ambiência, né, ao teu som, isso aqui já começa a tomar uma proporção totalmente diferente. Aqui no violão ele vai ficar um pouco seco ainda, né? Mas você já consegue imaginar alguma coisa, né? Cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar, né? E o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas. Aí juntando primeira, terça e quinta, né? Você já tem basicamente um acorde ali, só pensando pelo lado mais intervalo da coisa, né? Só pensando pelo lado mais, um pouco mais. Aqui ainda é um padrão melódico, não deixa de ser, né? Porque você vai pensar nos intervalos de forma mais solada. Por isso que eu estou focando a terça, a quinta, e obviamente um outro importante, na minha opinião, seria a sétima, né? Então, padrões e quinta, que seria Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Saber aonde está a quinta de cada um é importante, né? Esse não é aquele tipo de padrão que, na minha opinião, eu, pelo menos assim, eu não uso dessa forma. Essa é uma questão do Alan, tá? Acho que no ponto que a gente está, vale a pena essa troca de ideias. Ah, não, eu tenho que estar com ele técnico, tocando em não sei quantos BPM. Isso é uma questão muito de gosto e de estilo também, né? Eu uso mais nesse formato que eu te mostrei. Se bem que ultimamente nem nesse formato eu tenho usado muito, né? Mas não é uma coisa que eu tenho no meu arsenal para ficar fazendo solos extremamente rápidos. Eu acho que tem outras coisas mais interessantes. Tipo isso aqui, ó. Né? E hoje é uma coisa automática. A ideia é você não ficar pensando muito nisso também, né? Mas até aí tá dando para entender? Sim, sim, tô acompanhando. Então, fez em Dó, a mesma coisa. Fá maior, Fá, Dó. Só lembrar que aí, de acordo com a tonalidade, obviamente esses intervalos mudam também, né? Só que o de quintas, aí é que tá, né? Ele vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser sempre as mesmas. Então, aquilo que é em Dó, aquilo que é a quinta de Dó, por exemplo, vai continuar sendo no tom de Dó, vai continuar sendo no tom de Fá Mas só os também. menores que aí também vai. Então só com a terça e com as sétimas que você vai ter esse cuidado. Por que só com eles? Porque são eles que eu estou destacando no momento, né? Então seria a preocupação no momento seriam esses camaradas, né? A terça e a sétima, porque hora você vai ter sétima maior, hora você vai ter sétima menor, e a mesma coisa para as terças. Hora vai ser terça maior, hora vai ser terça menor. Então a ideia é fazer isso nas duas regiões, no máximo de tonalidades possível, de preferência todas, mas como é muito difícil a gente trabalhar com todas de uma vez só, principalmente a gente que está na correria, dia a dia, enfim. Então, pelo menos naquelas que são mais vizinhas à tonalidade de Dó. Quais são? Sol maior, Fá maior, Ré maior, Si bemol, Lá maior, Mi bemol nem tanto, mas ainda estaria próximo, mais próximo, né? Lá maior e assim por diante. Então, assim, são tonalidades que tem que estar ali meio que você tem que estar treinando sempre ali, sempre na tonalidade lá. Mas aí a ideia é você não ficar mudando o desenho, né? Não fazer isso aqui, por exemplo. Eu quero fazer um padrão em terça. Aí o cara, em vez de pensar no intervalo, ele pensa no desenho. Aí ele muda a região para conseguir fazer o padrão com um desenho que ele sabe. E não é isso que a gente quer, entendeu? Então se eu tenho a terça aqui, e assim por diante. Aqui eu não vou conseguir completar o padrão, mas eu tenho um padrão de terças aqui. Você consegue ouvir o padrão de terças nessa região aqui, né? E assim por diante, né? Então a ideia é meio que a gente não fugir muito disso. Uma outra música, né?
seria uma música mais dentro de um repertório mais conhecido. Porque ele vive. Só que aí vamos tentar acrescentar agora a primeira, terça e quinta, né? Ou primeira e quinta, eu não sei. Vamos ver o que vai sair aqui. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Né, uma coisa mais com ambiência, né, uma coisa, né, mais primeira e quinta, né, ou primeira e terça, ou até mesmo uma coisa um pouco mais solada dentro do acorde, né? Não seria a própria, seria uma espécie de arpejo, né, um padrão de arpejo, né? Só que não aquele padrão de arpejo que a gente está acostumado a ver no YouTube, né, que os caras ensinam, que é aqueles desenhos ali, não, é um arpejo, você vai arpejar dentro do acorde. Vai pegar aquele acorde ali, a primeira, terça e quinta, e você vai meio que pensar isso de forma um pouco mais harmônica. Isso é interessante também, né? E quando você começa a pensar mais no intervalo, você vê que essa questão de saber tantos desenhos de acorde, às vezes ela é muito... Tá legal, eu vou saber tantos desenhos de acorde, mas às vezes só um intervalo já basta, tá? Que era uma coisa que meu professor de harmonia mesmo falava com a gente, ó. Não adianta você ter 532 desenhos de Sol 7, né? Você saber fazer um monte, mas você não saber que a resolução básica está aqui, ó, nesse intervalo. Sol 7 para Dó. Então, às vezes, o que você está procurando dentro de um desenho está dentro do intervalo. Você não precisa do desenho, né? Não do acorde inteiro necessariamente. Você só precisa do que funciona, né? Que é o que faz o acorde ser o acorde, né? Tranquilo até aí? Sim. Tá, a mesma ideia seria aplicada às sétimas também, né? Entre vários outros padrões melódicos, cara. E aí aqui uma questão um pouco mais rítmica, que é uma questão que eu particularmente gosto mais de trabalhar com os alunos. Deixa eu controlar o tempo aqui, né? Que seria mais esses padrões mais rítmicos, que a essa altura do campeonato tem algumas coisinhas que a gente precisa ficar ligado na questão rítmica. E aí vai aquele desenho tradicional de escala mesmo, que eu vou já pegar aqui na segunda região, que começaria do Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse desenho aqui na tonalidade Dó, nessa região aqui, né? Então, passou esses padrões terça, quinta, sétima, que eu acho interessante, que aí já vai dar uma cara mais melódica. Agora a gente precisa também de alguma coisa um pouco mais técnica para treinar em várias tonalidades. Ué, mas você já não deixou? Mas a gente vai reforçar um pouquinho mais isso, né? Isso até porque isso também pode ser aplicado aos padrões de terça e aos padrões de quinta também, tá? Seria uma coisa um pouco mais figura rítmica. Deixa eu ligar aqui a minha caixinha. Vou ligar o metrônomo. Tá. Vou botar um metrônomo aqui. Vamos botar ele em 60 ppm. Isso é legal de controlar também, tá, cara? É sempre legal, assim, no dia a dia do estudo, você ter um caderninho, onde você, por exemplo, começou a fazer um padrão de terça. Aí, ó, na tonalidade de Dó, o meu limite foi 60 e não sei quantos BPMs utilizando essa figura rítmica, né? Que é uma figura de uma nota por tempo, por exemplo, né? A pessoa às vezes não precisa ter um conhecimento absurdo de partitura ou de figura rítmica para treinar com o metrônomo. Você só treinando com a marcação já dá bastante resultado. O importante é você tocar dentro do tempo, né? É isso que vai te dar uma segurança, né? Você fazer o som correto, o padrão correto,
com a intensidade correta dentro do tempo. Então, tá sempre anotando isso e registrando. Por quê? Porque, por exemplo, daqui a 6 meses você não pode estar regredindo nisso. Né? Essa é a ideia, porque é o que eu falo Espero assim. que não. Hã? Espero que não, né? Não, mas é porque a ideia é essa. Porque, por exemplo, porque assim, isso é exercício de técnica. Então, assim, a técnica é algo que você, para manter, você tem que praticar. Eu não vou nem falar diariamente, porque a gente sabe que isso é praticamente impossível. Nem sempre vai dar. Ok, a gente sabe disso. Então, assim, eu preciso estar constantemente fazendo anotação e controlando isso. Então, sei lá, aqui, ó, 60 BPM, tá baixo, tá muito baixo. Deixa eu aumentar isso aqui, como é? Não tem meio termo, né? Ou aumenta de mais ou aumenta de menos. Acho que tá bom. Vou deixar ele mais alto mesmo do que a minha voz. Pelo menos aqui pra mim tá mais alto. Mas vou pegar um padrão de terça aqui nessa segunda região, né? Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, si, dó. Legal. Sei que eu tenho que fazer de volta, beleza? Isso aqui é o básico, né? Não vou ficar falando isso. Fez, legal, eu consigo aumentar. Hora de a gente tentar sei lá, ó, mais 10 BPMs, ó, 70 BPM. Então, dó, mi, ré. Em C mínima, né? Uma nota por tempo, ó. Nada demais ainda. Legal. Dá pra fazer também. Vamos aumentando. Vamos para 80. E assim por diante. Até você chegar no limite. Entendi. Né? Chegou no limite? Chegou no seu limite? O que você vai fazer? Você vai tentar, vai dar uma forçada nisso? Ok. Mas você vai anotar, ó, meu limite é esse BPM nesse padrão que eu estou treinando especificamente, porque para cada padrão você vai ter um limite diferente, não vai ser sempre o mesmo. Né? Então, se você fizer a escala descendo, você vai fazer tranquilamente. Por quê? Porque você já tá. Porque assim, é bem mais fácil você fazer uma coisa que é linear. Assim, vai só numa direção e volta numa direção. A cabeça ela responde muito melhor. E tua mão, obviamente, ela vai responder muito melhor também. Então, isso não é ruim, né? Você vê que um grande exemplo disso é saxofonista. Se você for pegar o treino do saxofonista, ele faz isso todo santo dia. Escala, padrão, é o que ele treina diariamente, porque o instrumento dele não trabalha com acorde, só trabalha com isso. Então ele tem que treinar isso todo santo dia. E não é ruim. O ruim é você não ter o controle. Tipo, ó, hoje eu tô fazendo a 60 BPM, aí, pô, daqui a uma semana eu tô fazendo a 55. Então tem alguma coisa errada. Né? Você tem que estar fazendo pelo menos 65 BPM, né? Consistente. Né? Então, pô, tem uma coisa errada. O que tá vendo aí? Eu tô deixando de treinar, ou tô desfocado, ou tô treinando, mas tô desfocado. Então, tem alguma coisa que precisa ser corrigida, né? Aí, feita essa observação, né? Sem mínima, mínima, semibreve, você entende o que é, né? Eu não me lembro se eu falei disso na semana. Tá, beleza. Então, só para recapitular, eu vou mostrar, né? Porque para recapitular aí, não custa nada. Ok. Eu vou puxar para cá, deixa eu puxar, pronto, aí legal. Tá, então vamos olhar para a partitura, né? Não para a tablatura. Semi-breve. Num compasso 4x4 vale 4 tempos, né? Mínima, num compasso 4x4 vale 2 tempos. Então, para preencher o compasso eu preciso de 2. Semínima, num compasso 4x4 vale 1 tempo. Então eu preciso de 4 figuras para preencher esse compasso inteiro. E a colcheia, que é uma figura que um padrão em colcheia que eu vou deixar. Deixa eu ampliar isso aí para você. Pronto.
E a colcheia, que é um padrão que eu vou deixar hoje junto com o outro, que é o de semicolcheia, aqui ela vale meio cada uma, né? Então tem um macetezinho para lembrar dessa figura que é muito legal. É você associar uma figura de dois tempos. O que que você tem a me dizer sobre o presidente Lula? O que que você acha dele? Com uma palavra só. Sem palavras, sem palavras. Sem palavras são duas, mas tá bom. Vamos, como brincar, só como uma brincadeira, né? Você imagina Lula, né? Então vai ser Lula, Lula, Lula. Eu não tô fazendo apologia aqui dizendo que eu vou votar Não, nele, que isso, pô. é só uma brincadeira para dar uma descontraída. Mas poderia ser café, por exemplo. Eu particularmente sou viciado em café, não posso porque eu sou hiperativo, mas sou viciado em café. Então café, café, café. Café. Então você ouve dois sons dentro do tempo, né? É o padrão rítmico que a gente quer para treinar as nossas digitações para tudo, não só para a escala naquele formato mais linear, mas no padrão de terças, no padrão de quintas, no padrão de sétimas e em outras coisas que vão vir no futuro, beleza? O outro seria a semicolcheia, né? A semicolcheia ela é uma figura rápida por natureza, então para você alcançar BPMs altos com ela já é um pouquinho mais difícil, porque já em 60 BPM com a semicolcheia você já vai ter algo bem rápido, porque é uma figura de 4 notas. Então é como se você estivesse dentro de um tempo falando uma palavra de 4 sílabas, né? Então, chocolate, 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 chocolate. Ou Jesus Cristo, né? Como eu aprendi com um professor meu há muitos anos atrás, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ou Bolsonaro, né? Se você for bolsonarista, né? Eu brinquei com o Lula. Se a pessoa for bolsonarista, ela pode falar Bolsonaro. Não sou, não. Bolsonaro, Bolsonaro. Hã? Sou Bolsonaro. Não, tranquilo, eu tô Que zoando, relaxa. brincadeiras à parte. Para cada figura, uma palavra, ok? Para lembrar, né? Então, o compasso inteiro, você precisa de, obviamente, aí fazendo uma conta rápida e não é a minha área, E é mas tenso, hein? você precisa de 16 semicolcheias para preencher esse compasso inteiro, né? Jesus. Seria isso aqui, né? Ah, tem músicas que são feitas assim? Tem, muitas. O Choro é uma delas. O Choro, Choro, Chorinho, o famoso Choro, né? Que não só ele, como as músicas do Tom Jobim, João Gilberto, Milton Nascimento, entre outros, fazem a nossa música ser reconhecida mundialmente. São estilos de música, inclusive instrumental, né? O choro normalmente é instrumental. Eles trabalham muito com semicolcheias o tempo todo, né? Pararará, pará, pará, parará, pará, 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 pará. Ou então são figuras que são derivadas de semicolcheia. Então, e são muitas também, que a gente vai dar uma olhada em algum desses padrões também. Inclusive, para os roqueiros, né? Para quem é roqueiro, tem uns que são bem conhecidos, né? Que é o que é o Iron Maiden que popularizou, né? Que é a cavalgada, né? Que é o é uma figura de colcheia com duas semicolcheias. A gente vai dar uma olhada nesses padrões aí depois com mais calma. Mas isso daí eu tô mostrando pro treino das escalas, né? Que seria, por exemplo, em colcheia você pode treinar a digitação inteira em colcheia, aí volta metrônomo, numa figura mais lenta, né? Sempre bem mais lento do que você já consegue fazer. Taca, 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 Essa é colcheia. colcheia, 2 notas por tempo, né? Taca, taca, tá. E aí já emendar com outra tonalidade, né? Já tá chegando aqui, ó. Eu já tô pensando no próximo tom vizinho. Sol maior, por exemplo. Eita, no celular. Poderia ser aqui também, mas aqui eu já avanço, aqui eu retorno. Aí vai ficar a critério também, né? Tá. Voltou. E aí, quando eu chegar lá em cima, eu já vou para outra tonalidade. Tá, aí Fá maior.
Na mesma região. Tá, cá. Aí teria que mudar aqui um pouquinho. Tá, cá, 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 e assim por diante. O que é legal também é você usar esse padrão de terça e repetir 2 vezes a mesma nota. Fica mais fácil de decorar os padrões de terça repetindo 2 vezes a mesma nota. Como assim? Assim, ó. Não são 2 figuras por tempo? Então você vai repetir 2 vezes a mesma nota. Dó, dó, mi, ré, fá, mi, sol. Em dó, né? 3 e... Ah, legal. Em fá maior. Epa. Calma aí. Essa é o que eu fiz aqui e tô fazendo o padrão sem sair da região, né? Uhum. Que é difícil, mas a gente acostuma, né? E assim por diante, né? Legal, legal. Repetindo 2 vezes a mesma nota, a mesma coisa para as quintas, que já é um pouquinho mais fácil, né? Em tese, por quê? Deixa eu pegar meu celular aqui, que ele caiu, não quebrou, que bom. Pausei. Por quê? Porque as quintas é fácil você ver, é fácil você dar uma olhada nelas na horizontal. Na vertical, se torna algo assombroso. Então, assim, a ideia das quintas é você pensar por regiões. Então, você vai pensar mais na vertical do que na horizontal. E a gente está acostumado a trabalhar com quinta assim, né? Aí, tranquilo, de boa, beleza. Trabalhar com as quintas na vertical vai te dar uma dor de cabeça absurda. Porque você vai ter que... Pô, peraí. Então, vai ser isso aqui, ó. Caraca, na segunda região vai ter que ser isso. Ué, não pode ser isso aqui não, ela é mais fácil, ó. Mas a ideia é você não sair muito daqui. Aqui você já tá em outro, você já tá na terceira. Caraca, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, né? Só que se você for pensar pro futuro, né? Não no agora, pô, agora vai te dar dor de cabeça. Mas se você pensar no futuro, você vai ver que tem muita coisa legal que sai disso, né? Tipo, né? Como é que é? Como é que é o acorde? É alguma coisa assim, né? É uma música do Red Hot, né? Que começa com esses acordes aqui. Né? Eu esqueci o nome da música. Conhece a música? Eu não lembro o nome da música, não lembro a melodia também, nem a letra, meu inglês é horrível, então peço desculpa por qualquer coisa, mas o acorde é bonito, a ideia é bonita, né? A ideia vale, né? Que é, aí você já começa aqui, que a gente já começa a entender um pouco da utilidade do capotraste, por exemplo, né? Por que o capotraste ele vai facilitar muito essas questões, né? Porque ele vai permitir que você faça acordes mais abertos, que para você fazer você teria que ter uma abertura muito grande, tipo esse Ré aqui, né? Para você ter uma sonoridade próxima a esse cara, só com capotraste. Entendeu? Aqui, aí você vai fazer ele com aquele desenho de dó mesmo, aí ele vai ficar ele vai ficar aberto, porque vai ter corda solta, né? Vai ter aquela sonoridade bonita, né? Com violão principalmente, né? Ou de repente mudando a afinação, por exemplo. Seria isso aqui, né? Existe uma música do Djavan que é boa pra caramba.
é isso aí no finalzinho não, mas solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, né? Bonito. São sonoridades mais abertas, né? Cara, até aí tá tranquilo? Que eu falei coisa beça, né? Falou. Não, mas vou organizar. Eu tô, na minha Eu vou mente aqui, anotar só tô isso, pensando tá? aqui em treinar padrão de terça, entendeu? Nas figuras lá diferenciadas, entre mínima, semínima e colcheia. Ah, eu vou. Pelo menos as ideias no tom de dó, isso aí com certeza eu vou escrever, né? Porque Aham, a ideia é você fazer o transporte, então, assim, seria interessante eu escrever, obviamente, as tonalidades também, mas isso é algo que você tem que fazer também por não, si show. só, né? Vamos recapitular aqui, então. Vamos voltar aqui para o meu guia aqui, que é o material, inclusive eu vou compartilhar com você depois ele. Ah, a ideia da gente pensar numa segunda região, pelo menos por enquanto, seria a gente começar a trabalhar mais com essas aberturas de mãos, que numa primeira região, que seria uma coisa um pouco mais básica, né, uma coisa mais iniciante mesmo, a gente não trabalha tanto. E não só isso, né, como ampliar também a quantidade de recursos melódicos que a gente tem. Por enquanto eu não estou falando muito de harmonia, mas a ideia é que quando a gente entrar nesse quesito harmonia e que por si só, ao falar dos padrões melódicos, a gente já consegue acrescentar bastante coisa, já consegue dar um grau aí bem legal, a gente vai estar mais preparado. Aí tem aqui ela nas 4 tonalidades, né? Mais assim, bem utilizadas assim, tá seguindo aquele padrão de ciclo de quintas aqui, né? Primeiro dó, depois sol maior, ré maior, lá maior, mas a gente sabe que tem que aplicar isso em todas as tonalidades. É, esse do Enfim, aqui eu não, isso aqui é só mais muito padrão melódico, né? Muita ideia que aqui eu só não me recordo do material se ele já começa a trabalhar com todas aquelas ideias de das todas as regiões de uma vez só, mas eu particularmente não gosto muito disso não. Eu acho que a região é legal a gente ir desenvolvendo gradativamente, né? E aqui a Aham. ideia já na próxima aula seria a gente dar uma olhada com mais calma na parte harmônica mesmo, né? Aí a gente vai dar uma revisada aí em formação de acordes, mas não naquele sentido, não naquela pegada de, pô, Alan, eu já sei formação de acordes, eu já até sei o que é um acorde sub 5, essas coisas, função harmônica, mas a gente não vai ficar só no conceitual, né? Vai ser uma coisa um pouco mais prática, trazendo as inversões e como a gente pode utilizar eles num formato de tríade, tanto aberta nem tanto, mas mais ele fechado mesmo, que seriam aquelas bases alternativas que eu estava falando, né? Você parar de pensar num shape específico e pensar mais na situação, usar o acorde de acordo com a situação que ele está te oferecendo, pensar mais nos voicings, né? Então, por exemplo, ó, não há nada igual, não há nada melhor, Fá 6, não que se compara, a esperança viva, né? Você começar a pensar mais no acorde fechado. Aí você, caramba, legal. Aí aqui já é a parte de harmonia por si só. Vai entrar as funções harmônicas, obviamente, mas você vai começar a trabalhar em blocos, né? E pensar um pouco mais nos voicings por si só, né? Dentro de situações melódicas. E é basicamente isso, tá bom?